Fala galera! Hoje a gente vai falar sobre quadrinhos e aproveitando esse hype de He-Man que está acontecendo aí com o seriado da Netflix, o Revelation, essa linha de brinquedos aqui muito bacana, Origins da Mattel, a gente vai falar um pouquinho sobre esses quadrinhos aqui da década de 80, que são as revistinhas, os gibizinhos da minha infância do He-Man. Vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Valeu? E tá aí, galera. Esses quadrinhos eles foram produzidos aqui no Brasil entre os anos de 1986 e 1988 pela editora Abril. E eles eram produzidos, pessoal, nesse formatinho aqui, olha, que era tradicional dos anos 80, do início dos anos 90. Ele ocupava mais ou menos um palmo aqui da nossa mão. Depois é que a gente passou a utilizar aqui no Brasil aquele formato americano, grandão, né, que é utilizado até hoje nos quadrinhos de heróis. Mas na época não, era esse pequenininho, era o gibizinho. E ele era fabricado também, pessoal, num papel aqui um pouco mais simples, né? Lembra um pouco a folha de jornal. E uma característica, que é uma característica aqui bem saudosa da nossa infância, é que eles eram muito baratinhos. Não dá para tomar muito por base o preço aqui, porque era outra moeda, né? Esse aqui, por exemplo, a edição número 6, está aqui 7 cruzados, provavelmente era cruzados. Mas se você for pegar aqui, por exemplo, o número 2, a moeda já era outra. Olha como é que mudava de moeda o tempo inteiro. Aqui já está aqui 7 mil, provavelmente, cruzeiros. Então você vê que no mesmo ano a gente já teve duas moedas. Era uma mudança, uma instabilidade econômica muito grande aí dessa época, né? Então não dá para tomar muito por base esses preços aqui de capa, mas a verdade é que eles eram muito baratinhos. E quem viveu essa época vai concordar comigo. Era uma época que a gente comprava quadrinhos com troco da padaria. Bem diferente do que acontece hoje em dia, né? Que a Panini tem quase que a exclusividade para produzir quadrinhos de super-heróis, e o que a gente vê é uma outra pegada, né? São capa dura, são quadrinhos de capa dura, de um papel especial e com preço de capa lá nas alturas, né? E que nem sempre o conteúdo justifica esse preço de capa. Mas isso é papo para outro vídeo. Agora a gente vai concentrar nos quadrinhos do He-Man, os baratinhos aí da década de 80. Pessoal, eu não tenho aqui a coleção completa, até porque naquela época a gente era criança e não tinha aquele compromisso, aquela preocupação de formar uma coleção, né? A gente simplesmente comprava porque achava bacana, curtia, lia e sem nenhum compromisso aí de ter uma coleção. Então eu tenho aqui a edição número 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho a sequência até a 9. Depois eu tenho 13, 14 e 15. E eu tenho essa edição aqui especial também que foi lançada, que ela é uma republicação do número 1 e do número 2. Então, pessoal, deixa eu mostrar um pouquinho aqui só da primeira edição para vocês, que é a que está mais castigada de todas, né? Ela está bem detonada aqui. É o número 1 e foi bastante utilizada, né? Foi muito lida, por isso que ela está nessa condição, nesse estado, né? A primeira história foi essa, a Armadilha de Esqueleto. E uma coisa interessante é que a gente não vê aqui os créditos, a gente não vê quem que foi responsável pelo roteiro, pelo argumento, pela arte. Enfim, o que eu pesquisei na internet, andei olhando, é que essas primeiras edições foram quadrinhos da França, né, que foram traduzidos da França. A gente já vê aqui ó, o Mandíbula, o Triclope, o Príncipe Adam aqui fazendo a sua transformação. E a gente observa aqui, pessoal, de cara, não precisa ser nenhum expert aí em quadrinhos, para ver que a arte não era muito caprichada, né? Olha essa figura do He-Man aqui com o cabelo, como é que tá tosco, tá bem grotesco. Aqui o Arite também, né? Não tinha uma preocupação assim muito certa com proporções, não tinha um capricho muito grande, não. E, pessoal, o argumento também, a gente percebe que era uma historinha assim bem infantil mesmo, bem feita para o público infantil, para criancinha. Era aquele negócio cíclico de o esqueleto bola um plano, o He-Man e seus aliados vão lá, derrotam o esqueleto, e bem aquele estilo de história, o bem vence o mal, o espanto temporal, e aquele estilo bem do desenho da Filmation, né? Mas isso aqui tem que ser compreendido também na época. Olha só esse desenho do Pacato aqui, como é que tá horroroso, bem grotesco, né? Aqui a gente vê um inimigo aqui, um coelho cor-de-rosa. Mas isso tem que ser compreendido, como eu estava dizendo, no contexto da época, né? Isso era feito para criança e era uma espécie de complemento aí para o desenho da televisão e para os brinquedos. Sendo que a linha de brinquedos sempre foi a campeã aí do He-Man, né? A campeã de vendas. Então é uma espécie de complemento aí que era bem divertido.
tanto era feito para criança que no finalzinho a gente tinha aqui, olha, passatempos, e inclusive passatempos que não tinha muito a ver com He-Man, né? Com outros personagens, né? A gente tem aqui a edição número 2. A edição número 2 é bacaninha, tem aqui o encontro do Multiface, olha, uma história que aparece aqui o Multiface. Bem legalzinha também, né? Teve até um desenho da Filmation sobre isso aqui. Aparece aqui o Homem-Fera, o Esqueleto. As propagandas aqui da época. Essa revista aqui célebre, olha, da encontro Marvel e DC, Superman versus Spider-Man. Mais uma vez os passatempos. E depois eu acho que a partir dessa edição começou a ter também o Correio de Eternia, que as crianças mandavam cartas e aí os editores aqui respondiam aqui algumas dúvidas. Pessoal, a gente tem também aqui, olha, até marquei para vocês verem que tinha algumas falhas também, né? Olha só, essa página aqui, por exemplo, esqueceram de colorir a roupa do Stratos, ó. Ficou aqui branco, o calção do Stratos branco. Aí de repente você pode até argumentar, não, eles quiseram fazer um Stratos desse jeito, diferenciado, com a roupa branca, mas não, porque se você for ver aqui na primeira página, aqui está colorido, tá? Uma tonalidade aqui de azul. Então não tinha realmente muito capricho, era uma arte que deixava muito a desejar aqui, ó. O próprio bigode do mentor aqui não foi colorido. Então assim, eles não caprichavam muito mesmo. Era um produto aqui que era feito meio que no jeitão. E depois, pessoal, eu tenho essa edição aqui, número 13, que é a única que eu tenho que está sem capa. Que a partir daqui teve uma virada. E eu sei que a virada foi nessa edição porque tem um editorial logo de cara aqui explicando, ó, ano novo, revista nova. E é explicado aqui pela editora-chefe, que assina aqui como Solange, que vamos dar início a uma nova fase, pois passaremos a utilizar o excelente material produzido pela Marvel e Star Comics. Isso significa uma sensível melhora na qualidade do argumento e dos desenhos. Ou seja, eles próprios reconhecem que não era uma coisa muito legal que eles estavam produzindo. E aqui de cara, a gente já vê uma grande mudança aqui na arte, né? A gente já vê uma assinatura agora de argumento, olha. Mike Carlin, desenhos Ron Wilson, arte final Dennis Jenke, letras Lilian Toshimi, cor Flora Schuch. Então a gente vê aqui que já teve uma mudança muito grande, né, pessoal? A gente já vê aqui, olha, um desenho do Príncipe Adam, bem diferenciado, olha, bem melhor. Aqui, olha, a transformação clássica aqui do He-Man também. E eles começam a produzir uma coisa mais parecida, olha a horda aqui, olha. Mais parecida com o que era fabricado aí, produzido pela Marvel e pela DC na época. E há uma melhora também do argumento. O argumento da história melhora bastante aqui, olha. Começa aqui, ó, quadrinhos Star. Aqui, olha, o Poço de Lama, essa é a edição número 14. E a gente já percebe aqui, ó, uma melhora na arte. Tem uma melhora também no argumento. Parece que a história começa a ser produzida aqui para um público um pouco mais adulto, né? Ou pelo menos um pouco mais juvenil. E apesar disso, a gente continua com os passatempos. Os passatempos agora começam até a ser veiculados com motivos do He-Man, né? Antes eram motivos aleatórios, né? Eram personagens aleatórios, mas a gente continua aqui com os passatempos. E a última edição que eu tenho é essa daqui, ó. É a número 15. Tem uma batalha aqui do He-Man contra uns Homens-Pedra. E, ó, nem sempre ela é muito caprichado, né? Mesmo aqui, nessa pegada aqui da Marvel e Star, você vê que aqui é um desenho totalmente fora de proporção, né? Mas era bacana, né? Tem que ser entendido aí no contexto da época. Mais uma vez aqui Correio de Eternia. Desenhos aqui dos leitores, né? E eu tenho também aqui uma ediçãozinha que era da minha irmã, ó, da She-Ra. Princesa do Poder, o dossiê de Eternia. Ela lutando aqui contra a Sombria. Que é também uma historinha. Que essa aqui até tem assinatura de argumento, tudo direitinho, olha, arte. Essa daqui eu ainda não li, não vou nem falar muito sobre ela, né? Mas dá pra ver que a arte também não é uma coisa espetacular, não. E aqui já é bem diferente, olha. Se for pegar a primeira história, o desenho é num estilo e aqui a arte está num estilo completamente diferente, olha. Interessante, ó, na mesma edição. E pessoal, o que eu sei de pesquisar na internet também é que em um determinado momento nós tivemos a produção de histórias por roteiristas brasileiros aqui do He-Man. Eu não tenho essa edição, então essas edições provavelmente foram depois do número 15.
Esses quadrinhos foram produzidos até 1988, então as últimas edições eu sei por informações de internet que foram produzidas aí por roteiristas brasileiros, que é uma coisa muito bacana, muito legal. Mas eu não tenho, vou tentar até ver se eu acho em PDF, só por curiosidade. E é essa daí a nossa coleção. Pessoal, a gente não tem a pretensão aqui de ser uma Wikipédia de quadrinhos do He-Man, né? Só de compartilhar algumas informações, alguns pontos de vista. E também não tem a coleção completa, como eu disse, né? A gente não tinha um compromisso de formar a coleção. Simplesmente a gente comprava porque curtia, o pai comprava, a mãe comprava, a gente comprava, era baratinho, era divertido. E fica aí como uma curiosidade para quem não sabia que já tiveram esses quadrinhos do He-Man aqui no Brasil e para quem já sabia, uma recordação bacana aí da nossa infância. Valeu, pessoal. Abração.